E aí nós vamos relembrar um pouquinho, antes de começarmos a falar de classificação de cadeia carbônica, o que a gente está estudando em Química 2, já que tem 2 semanas que você não me encontra para falar de química. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Se eu estou falando de carbono, eu tenho que lembrar que ele é tetravalente, tá bom? Ele é tetravalente. O que é isso, Carol? Ele faz 4 ligações para se estabilizar. O átomo que se liga ao carbono, sempre que falta ligação para o carbono, é o hidrogênio. E o hidrogênio, ele é um átomo monovalente. Ele só faz uma ligação. Então, sempre que eu pensar em que o carbono está ligado ao hidrogênio, o hidrogênio só pode fazer uma ligação. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, ó, eu preciso completar as ligações do carbono. Primeira coisa que eu penso, olhei para esse carbono. Quantas ligações ele está fazendo com esse carbono? Uma só. Então, está faltando para ele 3. Lembra que ele precisa fazer 4 ligações. Mas, Carol, eu não lembro o porquê. Vai lá assistir a nossa aula, que eu te explico bonitinho, distribuição eletrônica do carbono e tudo mais. Mas, nesse momento, pensa só que o carbono precisa fazer 4 ligações. Esse carbono, então, para se estabilizar, eu já estou dizendo a você que ele se liga ao hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Vou pensar. Se ele está fazendo uma ligação, faltam quantas? Faltam 3. Só que eu não posso colocar ele fazendo 3 ligações com o hidrogênio, porque o hidrogênio não faz 3 ligações. O hidrogênio faz uma ligação só. Por isso que a gente tem um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. Eu tenho 3 hidrogênios ligados naquele carbono. Quando eu olho para esse aqui, eu estou vendo ele fazer quantas ligações? Agora é diferente. Esse carbono está fazendo uma com esse e 2 com esse. Esse carbono já está fazendo 3. Adivinha? Falta um hidrogênio. Esse carbono, ele está fazendo 2 que você está vendo. Faltam 2. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Lembra que a gente representa como um hidrogêniozinho. Uma ligaçãozinha por um tracinho, tá bom? E aí, eu vou classificar a ligação, já que a gente está relembrando a última aula. Sempre que eu tiver apenas uma ligação com outro átomo, eu vou chamar essa ligação de ligação sigma. Então, por exemplo, essa ligação aqui é uma ligação só com esse átomo, ela é sigma. Olha essa ligação aqui, ela é uma ligação só com esse átomo, ela é sigma. Essa ligação com esse átomo, sigma. Essa ligação com esse átomo, sigma. Sempre que eu tiver uma ligação só com um átomo, eu classifico como sigma. Essa ligação com esse átomo, sigma também. Opa, Carol, agora eu tenho 2 ligações com o mesmo átomo. Como é? Eu tenho uma dupla ligação. O que eu faço? Uma é sempre sigma, sempre. Uma é sempre sigma. A outra é pi. Sempre que eu tiver 2 ligações entre 2 átomos, uma é sigma, a outra é pi. Essa ligação aqui, uma só, sigma. Essa ligação aqui, uma só, sigma. Classifiquei todas as minhas ligações ali. Só estou lembrando contigo. O que é um carbono primário, secundário ou terciário? Um carbono primário é aquele carbono que está ligado a apenas um carbono. Então, quando eu olho para cá, esse carbono está ligado a apenas esse carbono. Então, esse carbono é um carbono primário. Esse carbono está ligado nesse e nesse carbono secundário. Carol, mas ele tem 2 ligações, não importa. Eu sempre vou classificar de acordo com a quantidade de carbonos que ele está ligado. Então, esse carbono está ligado em um, esse carbono está ligado em outro. Então, ele está ligado em 2, logo ele é secundário. Esse carbono está ligado em um. Adivinha o que ele é? Primário. Eu estou fazendo ali só uma lembrança. Eu classifiquei ligação, eu classifiquei
carbono. A Mariana está me perguntando, a ligação sigma também pode ser chamada de simples? Sim, mesma coisa, tá bom? A Monique está me perguntando, não entendi a ligação pi. Monique, sempre que eu tiver o carbono fazendo dupla ligação com outro átomo, ou tripla, eu vou ter, além de simples, ligação do tipo pi. Como assim? Essa ligação é uma ligação só desse átomo com esse átomo, sigma. Duas ligações aqui. Uma é sigma, a outra é pi. Uma é sigma, a outra é pi. Essa ligação, sigma. Quando eu tenho uma tripla, Carol, a do meio é sigma, as outras duas são pis. Então, sempre que eu tiver uma dupla, uma é sempre sigma, a outra é pi. Se eu tiver uma tripla, uma é sempre sigma, as outras são pis. E essa daqui é sigma, porque é uma ligação só. Foi agora, Monique? Beleza? Aí, agora, deixa eu só beber uma aguinha, que eu estou dando aula desde 7 horas da manhã. Eu vou falar com você sobre uma coisa. Eu vou falar rapidinho, antes de falar de cadeia, sobre fórmulas. Só para eu te ensinar uma fórmula mais legal e mais comum de cair em vestibular, tá? Deixa eu só ler uma pergunta ali rapidinho do Ezequiel. Se o carbono tiver dupla ligação, ele vai ser secundário? Não, Ezequiel. Dupla ligação, não. Esse negócio de secundário, primário, você não leva em consideração as ligações. Você leva em consideração a quantidade de carbonos. Então, por exemplo, esse carbono, apesar de estar fazendo uma tripla, ele só está ligado a 2 carbonos, nesse e nesse. Então, ele é secundário. Esse carbono, apesar dele estar ligado no O, no H, ele só está ligado a um carbono. Então, ele é primário. Esse carbono só está ligado em um carbono. Então, ele é primário também. Tá bom, Ezequiel? Aí, volta lá para a fórmula. Primeira coisa. Esse tipo de fórmula que a gente aprendeu desde sempre, esse tipo de fórmula é chamado de fórmula estrutural plana. O que é a fórmula estrutural plana? É quando eu vejo todas as ligações com todos os átomos, tá bom? O que é a... Aí, beleza, fórmula estrutural plana, todas as ligações com todos os átomos. Existe a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular, Carol? A fórmula molecular é aquela fórmula em que você vai dizer a quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio. Você conta, é a fórmula total. Por exemplo, aqui, quantos carbonos você tem no total? 1, 2, 3. Então, a fórmula molecular disso aqui, ó, é C3. Quantos hidrogênios? Só 2. H2, 1O. É a quantidade de átomos que você tem naquela molécula. Então, eu chamo aquilo de fórmula molecular. Tem uma ordem? Tem. Carbono e hidrogênio na frente, se tiver oxigênio depois, e aí o resto, tá? Então, carbono e hidrogênio sempre na frente. Fórmula molecular é aquela fórmula em que eu vejo tudo, a quantidade total de átomos que eu tenho. E aí eu venho para o que eu chamo de essa daqui é a mais importante de todas. Fórmula bastão, ou molecular bastão, ou bond line, ou linhas de ligação, que você quiser. Essa é que você está acostumado a ver em prova. O que é a fórmula bastão? É como se fossem bastões ligados por um vértice. Então, por exemplo, se eu faço isso, eu tenho ali uma fórmula bastão. Como assim, Carol? Cada vértice é um carbono. Cada vértice é um carbono. Carol, mas eu não escrevo? Não. Você não vai escrever nem carbono e nem hidrogênio. Mas você vai ter que saber que eles estão ali. Todos os outros átomos a gente escreve. Aqueles ali não. Como assim, Carol? Aqui eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Cada vértice é um carbono.
As linhas ou os bastões são as ligações. Então, quer dizer que esse carbono está ligado nesse uma vez só. Tem uma ligação, uma ligação, uma ligação. Carol, cadê os hidrogênios que você falou? Eles não são escritos, mas eles existem ali. Como eu vou saber que eles existem e como eu vou saber quantos são? Quantas ligações o carbono faz? 4. Então, você vai olhar lá, ó. Esse carbono está ligado nesse uma vez só. Uma vez. Se ele faz 4 ligações e ele está ligado uma vez, quantos faltam? 3. Então, aqui, ó, eu tenho hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu sei que ali tem 3 hidrogênios. Eu não vou escrever, mas eu preciso saber que eles existem. Aqui, esse carbono está ligado nesse carbono uma vez, nesse carbono outra vez. Ele está fazendo 2 ligações. Quantos hidrogênios faltam para ele? 2, já que ele faz 4 ligações. Esse aqui, ele está ligado em 1 e 2. Faltam 2. Esse aqui, ele está ligado em um só. Faltam 3. 1, 2, 3. É isso aqui que eu tenho. Carol, e quando eu olho para aquilo ali, eu consigo, quando eu olho para isso aqui, eu consigo entender que é carbono? A partir de agora, sim. Quer ver? Vou transformar essa molécula em fórmula bastão. Olha como você vai fazer. Vou contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3. Eu tenho 3 carbonos. Então, eu vou fazer isso. 1, 2, 3 carbonos. Sempre em zigue-zague, tá bom? Eu tenho ligação simples só? Não. No carbono da ponta, eu tenho uma dupla com oxigênio. No meu carboninho da ponta, eu tenho uma dupla, olha ali, dupla ligação com oxigênio. Os átomos diferentes de carbono e hidrogênio, eu escrevo. Eu não escrevo hidrogênio e nem carbono porque é o meu vértice. Venho aqui. O meu carbono está ligado 3 vezes no outro carbono. O meu carbono 2 está ligado 3 vezes no outro. Eu preciso mostrar essas ligações. Eu falei para você que o traço são as ligações. Então, olha o que eu faço. 3 ligações. 3 ligações. Esse carbono está fazendo 3 ligações com esse. Esse carbono está fazendo 3 ligações com o outro. Eu não preciso escrever os hidrogênios. Na verdade, eu não posso nem escrever os hidrogênios, nem escrever os carbonos. Mais um exemplo. Vou escrever esse aqui lá. Na verdade, vou botar para você e eu quero ver se você me diz. Quantos carbonos eu tenho ali, Carol? Quantos carbonos eu tenho ali? Quero só carbono. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos. Eu tenho ligação dupla? Tenho. Aonde? Entre esse carbono e esse. Então, é como se eu tivesse isso, ó. Um, 2, 3, 4, 5. No meu carbono 1 eu tenho 3 hidrogênios, que eu não escrevi, mas eu sei que eles existem. No meu carbono 2 eu tenho 2 hidrogênios. Eu não escrevi, mas eu sei que eles existem. Quando eu paro no meu carbono 3, esse meu carbono 3 está fazendo uma dupla com outro carbono. Olha aqui, uma dupla com outro carbono. Eu escrevi a minha dupla. Se eu já sei que ele está ligado no carbono anterior e está fazendo 2 com o outro, ele está fazendo 3. Falta uma. Falta 1. 1. Tá ali. Aí me pediram ali para escrever, para explicar molecular de novo. Molecular é a quantidade, é a molécula. É a quantidade de carbono que eu tenho. Então eu vou contar aqui, por exemplo, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho C5. Quantos hidrogênios, Carol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a minha fórmula molecular. Olha que legal. Essa fórmula é a bastão, essa fórmula a estrutural
plana, essa fórmula, a fórmula molecular. Tá ali, tá bonitinho, tá arrumadinho. Tira um print pra gente vai agora falar de classificação de cadeia. Vem aqui pro nosso material. Quando eu falo de classificação de cadeia, antes de mais nada, o que é cadeia, Carol? Cadeia é uma sequência de carbonos. Eu tenho vários carbonos e outros átomos juntos. Eu tenho uma cadeia, tá? É uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica, ela tem quatro subclassificações. Ela tem, na verdade, 4 classificações. Quanto a ela ser aberta ou fechada, quanto a ela ter ligação pi ou não, quanto ela ter uma única sequência ou não, ou quanto ela ser homogênea e heterogênea. Carol, isso cai no Enem? Pra caramba. Então preste atenção em mim. Primeira classificação é se ela é aberta ou fechada. Eu tenho outros nomes. Acíclica para aberta, cíclica para fechada. O nome já te induz. Uma cadeia aberta tem as extremidades livres. Isso aqui é uma cadeia aberta. Isso aqui é uma cadeia fechada. Eu tenho uma cadeia aberta, eu tenho uma cadeia fechada. São diferentes. Eu classifico essa como aberta, eu classifico essa como fechada. Extremidade livre, aberta. Um ciclo, fechada. Acabou. É só isso. Então, por exemplo, todas essas cadeias que eu desenhei no quadro para você, elas são classificadas como cadeias abertas. As minhas extremidades são livres. Eu não fecho um ciclo, tá? Isso é uma cadeia aberta, isso é uma cadeia fechada. E aí, eu tenho uma subclassificação dentro das fechadas. As fechadas, elas podem ser fechadas alicíclicas ou aromáticas. Qual é a diferença, Carol? Vem para o quadro. O que é um anel aromático? Classificação 1. Ou se ela é aberta, ou se ela é fechada. Aberta, extremidades livres. Fechadas, carboninho fechadinho. Na fechada, eu vou ter ou uma cadeia alicíclica ou uma cadeia aromática. Qual é a diferença, Carol? Na cadeia aromática, eu te explico a aromática porque você entende a alicíclica logo depois. Numa cadeia aromática, o menor anel aromático que a gente tem para o vestibular é esse aqui, ó. Primeiro, fechada, tá? Ela é fechadinha. E para ser aromática, ela precisa ter 3 ligações pis alternadas. Lembra que ligação pi é a dupla? Então é como se eu tivesse uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Esse carbono está fazendo uma dupla ligação com esse, simples com esse. Dupla ligação com esse, simples com esse. Dupla ligação com esse, simples com esse. Para ser um anel aromático, eu preciso ter exatamente as minhas 3 ligações duplas alternadas. Coisas importantes desse anel aromático. Por exemplo, a alicíclica não vai ter. A alicíclica, quando eu olho para aquilo ali, eu não tenho uma cadeia aromática. Por que eu não tenho uma cadeia aromática? Porque eu tenho uma cadeia fechada com os 6 carbonos, beleza. Mas eu não tenho as 3 ligações duplas alternadas. Eu só tenho 2. Esse cara aqui, eu chamo ele de benzeno, só por curiosidade, tá? Que a gente vai chegar nisso com calma lá na frente. Eu só quero que você identifique o que é um anel aromático, tá? Eu olhei para ali,
eu tenho as minhas 3 ligações π alternadas. Eu posso ter mais de um anel? Posso. A gente vai conversar lá na frente, tá? Deixa eu te falar, lá quando a gente falar de hidrocarboneto, a gente vai ter uma aula só de anel aromático, beleza? Esse anel aromático, por que anel e por que aromático? Anel, porque isso aqui pode ser representado desse jeito. Carol, o que é essa bolinha? Essa bolinha representa pra gente o que a gente chama de efeito de ressonância. O que é o efeito de ressonância? Esses elétrons πs, eles são iguais, os carbonos são iguais. Então é como se esses elétrons πs estivessem flutuando ou andando na cadeia ou andando pelos orbitais do carbono a fim de estabilizar aquela cadeia. O anel aromático, os anéis aromáticos são compostos extremamente estáveis, exatamente porque fazem um efeito de ressonância que eu não vou te explicar agora, eu vou te explicar quando a gente falar de hidrocarboneto. O que eu quero que você consiga entender é o que é uma cadeia aberta, o que é uma cadeia fechada. A partir da fechada, o que é uma cadeia aromática, o que é uma cadeia alicíclica, a diferença entre elas. Fechado? Tira um print porque eu vou apagar, isso tem no seu material, mas não custa nada eu te mostrar. Ah, beleza. A Lorena me perguntou, um anel aromático necessariamente pode ter tem que ter necessariamente 6 carbonos ou pode ter mais? Lore, pode ser isso aqui, ó. Eu tenho 2 anéis juntos, tá? Então eu tenho mais carbonos, mas eu tenho que ter no mínimo 6. Fechado? Vamos lá. Agora, a gente vai falar da nossa segunda classificação. A nossa segunda classificação, eu não sei se tem essa ordem, deixa eu ver aqui no seu material, que aí eu faço na ordem do material. Tá. É quanto a presença de ligação π. Tá? Vem pra cá. Ou ela é uma cadeia saturada, ou ela é uma cadeia insaturada. Qual é a diferença, Carol? Cadeia saturada, só ligação simples. Olha agora um detalhe. Entre carbonos. Para ela ser insaturada, eu preciso ter uma ligação π entre carbonos. Tá? Tem que ser obrigatoriamente entre carbonos. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, você vai dizer para mim que ela é fechada, saturada. Entre os carbonos eu só tenho ligação simples. Aberta, a extremidade livre. Insaturada. Por que insaturada, Carol? Porque tem a presença de ligação π. Sempre que você tiver dupla ou tripla, obrigatoriamente você tem ligação π. Sempre que você tiver dupla ou tripla, você vai ter uma ligação π entre carbonos. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia insaturada. Lembra de I, π, Insaturada, a ligação π está entre os 2 carbonos. Carol, e se você faz isso aqui? Você também tem uma ligação π. Tem. Você tem dupla ali, só que não está entre carbonos. Então, você ali tem uma cadeia aberta, saturada, porque a sua ligação π não está entre carbonos. Fechado? Aqui, ó, essa cadeia é uma cadeia fechada, insaturada. Olha a ligação π entre carbonos. Você com certeza já escutou falar sobre gordura insaturada. Gordura insaturada é uma gordura de uma cadeia carbônica grandona cheia de insaturação, né? E gordura saturada é uma cadeia carbônica enorme, sem ligação π nenhuma. Aí eu quero puxar uma observação para cá, ó. Existe uma coisa que o Enem adora falar, que é a cadeia
conjugada. Carol, o que é cadeia conjugada? Uma cadeia conjugada é quando eu tenho... Ah, tem uma pergunta ali legal. Todo anel aromático é insaturado? Todo anel aromático é insaturado. Todo anel aromático obrigatoriamente não precisa de ligação pi? Então, todo anel aromático é insaturado. O que é cadeia conjugada, Carol? Voltando para cá. Uma cadeia conjugada é isso aqui, ó. Uma pi, uma simples. Uma pi, uma simples. Uma pi, uma simples. É como se você tivesse a conjugação das ligações. Uma pi, uma simples. Uma pi, uma simples. Uma pi, uma simples. Eu tenho ali uma cadeia conjugada. É como se você tivesse a alternância das ligações. Carol, por que o Enem adora trazer isso? Porque a cadeia conjugada confere algumas coisas, pigmentos. Por exemplo, o tomate é vermelho porque a cadeia conjugada dele, a cadeia dele é conjugada. O pigmento, a coloração, vem da cadeia conjugada. O beta-caroteno, que é a laranja lá da cenoura, cor laranja da cenoura, a cadeia é conjugada. O pigmento do beta-caroteno vem de uma cadeia conjugada. Outra coisa que a cadeia conjugada confere aos compostos, condutividade elétrica. Tá? São coisas que o Enem já cobrou de você. Então, você pode classificar essa cadeia. É uma cadeia aberta, insaturada, tem várias ligações pis, e essas ligações pis, elas estão alternadas com as simples. Uma pi, uma simples, uma pi, uma simples, uma pi, uma simples, eu tenho uma cadeia conjugada. Fechado? Tira um printão pra gente mudar de assunto. Foi? Deixa eu ver aqui. Ali na... Seria alicíclica, Kelly. Eu devo ter colocado errado, mas é alicíclica, tá? Saturada. Eu só tenho ligação simples entre os carbonos, tá? Isso é ser saturada. Essa é a diferença da insaturada. A insaturada, eu preciso ter ligação pi entre os carbonos. Já tirou o print? Agora eu vou falar de uma outra coisa. Melissa, a ligação não é saturada. O que é saturada é cadeia. Eu estou classificando cadeia. A ligação é simples. Se eu tiver só ligação simples, eu tenho uma cadeia saturada. Beleza? Vou para a minha terceira classificação. A minha terceira classificação da cadeia, essa cadeia é... Ô, Renanzito, você pode me dar um negocinho aí, por favor? Obrigada. A cadeia é normal ou ramificada. Minha dica para você, ela vai ser normal quando eu tiver uma única sequência de carbonos. A ramificada, mais de uma sequência de carbonos. Como assim, Carol? Se eu olho para cá, ó, e faço isso, conta para mim quantos carbonos você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você conta uma única sequência. Agora vem para cá e conta quantos carbonos você tem para mim. Você não faz uma única sequência. Você faz 1, 2. Quando você chega aqui, você empaca. Você não sabe se você sobe ou se você continua. Então, você tem 1, 2, 3, 4. Você tem mais de uma sequência de carbonos. Isso é uma cadeia ramificada, tá? Eu tenho ramos de carbono para fora. É como se eu tivesse carbonos para fora de uma cadeia. Então, eu tenho uma cadeia normal quando eu tiver uma única sequência. Por exemplo, aqui. Aqui eu consigo contar
de uma vez só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma única sequência de carbonos. É diferente de quando eu faço isso aqui, ó. Eu tenho uma cadeia fechada com carbono para fora, ramificada. A minha cadeia principal é a de maior número de carbonos, tá? Carol, e se eu tivesse, por exemplo, isso aqui? Ou isso aqui. As minhas duas cadeias são normais. Como assim normais, Carol? Eu tenho O para fora. Quando eu vou contar, 1, 2, 3, empaquei. Não. Por que não? Porque o que tem que estar para fora é carbono. Isso aqui é oxigênio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma única sequência de carbonos. Para ela ser ramificada, o que precisa estar para fora tem que ser carbono e não outro elemento químico. Então, por exemplo, aqui, ela é fechada com uma hidroxila para fora, né? Não é carbono. Então, ela é fechada, normal e saturada. Só tem ligação simples. Beleza? Para ser ramificada, eu preciso ter carbono para fora. Tira um print aí. Beleza? Já respondi a Natália. E já respondi o Júlio. Foi a mesma pergunta. Beleza? Vou apagar. E agora eu vou te explicar a última classificação do carbono. Quer dizer, de cadeias carbônicas. Para mim é a mais fácil. Qual é, Carol? A minha quarta e última classificação, essa é a minha cadeia é homogênea ou heterogênea. Como assim, Carol? Homogênea, só átomos de carbono entre carbonos. Heterogênea, um heteroátomo. O que é um heteroátomo, Carol? É um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, ó. Quero que você vá junto comigo. Aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Ramificada. Por quê? Mais de uma sequência de carbonos. Olha o carbono para fora. Saturada ou insaturada? Tem ligação só simples? Não. Tem uma pi entre carbonos. Então, ela é insaturada. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Só tem carbono entre carbono. Não tem nada diferente de carbono entre carbonos. Mas se eu faço isso aqui, ó. Aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Normal. Só tem uma sequência de carbono. Não tem carbono para fora, não. Saturada ou insaturada? Saturada. Só tem ligação simples. Homogênea ou heterogênea, Carol? Heterogênea. Por quê? Porque o oxigênio está no meio dos carbonos. Quantos carbonos você tem? Você tem 1, 2, 3. Isso aqui não é carbono. Isso aqui é ligação desse carbono com O. 4, 5. Isso aqui também não é carbono. Isso aqui é ligação do carbono com O. Eu tenho ali uma cadeia heterogênea. É um heteroátomo entre carbonos. Carol, e se você faz isso? Você tem uma cadeia heterogênea? Não. Por que não? Porque o meu heteroátomo não está entre os carbonos. Isso aqui é uma cadeia normal, só tem uma sequência de carbonos, o que está para fora não é carbono. A sua cadeia é uma cadeia saturada, só tem ligação simples. Ela é aberta, extremidades livres, e ela é homogênea. Ela é homogênea porque, apesar dela ter um átomo diferente de carbono, não está entre os carbonos. Aqui, ó,
É uma cadeia fechada? É uma cadeia normal? É uma cadeia saturada? Só tem ligação simples. E é uma cadeia heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? Tem um heteroátomo entre dois carbonos. O Enem costuma chamar esse negócio aqui de heterociclo. Olha que legal. Hétero por quê? Porque eu tenho um heteroátomo fazendo parte do meu ciclo. Por isso, heterociclo. Tira um printão disso aí. Beleza? Galera, cai, Carol. Cai pra caraca. Cai no Enem. Já caiu. Tem caído nos últimos anos. Tudo que eu falei pra você, você viu ali. Tudo que eu coloquei no quadro, você tem no seu material. Façam todos os exercícios. Você precisa ver se você entendeu, tá? Se cuida. Uma ótima semana, um bom descanso. Um beijo e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.